nossa história abre com uma imagem estranha, avermelhada, incômoda como uma paisagem maldita pode ser. A silhueta das árvores ladeando uma construção com um estranho formato, quase como o formato de uma igreja. Por trás nós vemos esse céu vermelho que vai mudando de tom lentamente, enquanto os créditos da abertura vão passando diante dos nossos olhos. É um amanhecer? E por que as duas janelas laterais na parte alta da casa parecem mudar de cor, como o céu atrás da construção? Corta para uma noite de chuva, de tempestade. A casa é fustigada pelos ventos e de uma das janelas nós vemos escapar um flash repentino, um espocar que nós imediatamente assimilamos como o disparo de uma arma. Ou foram trovões? Não. Novos disparos em outra janela. Nós vemos um homem entrar armado em um quarto e disparar. Então, nós temos o close dos dois olhos da casa. As duas janelas no alto e mais disparos. Lá dentro, a câmera passeia por uma cama mostrando um casal morto, ensanguentado. E antes de nós começarmos esse vídeo aqui, eu quero te deixar uma pergunta. O que é que leva um lugar a ser amaldiçoado? O que é que está por trás do mal que habita certas construções, certas casas? Bem-vinda, criança, ao review de Terror em Amityville, de 1979, dirigido por Stuart Rosenberg. Terror em Amityville chegou aos cinemas em 1979 e eu gosto de pensar nesse filme como mais do que um filme de terror, de casa assombrada. Ele é quase uma análise sociológica no microespaço familiar de um período muito específico da classe média americana. O final dos anos 1970, lá nos Estados Unidos, foi marcado por essa profunda crise de confiança nas instituições e um pessimismo econômico muito latente. No cinema, o horror saía dos castelos da Transilvânia para invadir o subúrbio, o lugar onde essa classe média depositava os seus sonhos de segurança, de status. E o filme do Stuart Rosenberg, o diretor de Terror em Amityville, ele funciona perfeitamente como representante do gênero dessa transição. E vai transformando o sonho americano, ao longo da história, o sonho americano da casa própria, em um investimento maldito. E estabelece a residência, a casa, o lar de uma família como uma entidade arquitetônica predadora. Amityville, o filme de 1979, ocupa um lugar central nessa linhagem de casas assombradas e serve como a ponte necessária entre o horror gótico literário e os blockbusters sobrenaturais da década seguinte, da década de 1980. Para entender essa relevância, a gente precisa voltar no tempo e encarar as clássicas casas assombradas de livros e filmes, como A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, ou Hell House, do Richard Matheson. Amityville transpôs o pavor psicológico gótico dessas obras que traziam cenários mais portentosos, casas que são verdadeiras mansões isoladas, como castelos medievais fantasmagóricos, arquitetonicamente traduzidos para as propriedades igualmente portentosas na modernidade lá do século XX, lá do meio do século XX, lá por 1950, 1960. A ideia de um ambiente assombrado é a mesma que em Amityville, mas em um cenário de mais crueza visual, de visceralidade física até. Enquanto essas outras obras mais clássicas traziam personagens que queriam lidar com o sobrenatural, queriam estudar o sobrenatural cientificamente, se é que isso é possível, agora a gente tem aqui, em Terror em Amityville, uma família comum lidando com o impossível. Eu gosto de pensar também que sem o sucesso massivo de The Amityville Horror e a sua capacidade de transformar o cotidiano doméstico em um campo de batalha sobrenatural, dificilmente nós veríamos o surgimento de fenômenos como o Poltergeist de 1982, que refinou essa mesma fórmula para as massas, como blockbuster. Naquele momento, a segunda metade dos anos 1970, o estúdio American International Pictures, a AIP, fundada pelo James Nicholson e pelo Samuel Warkoff, buscava um sucesso de bilheteria que pudesse rivalizar com os grandes orçamentos das majors, os grandes estúdios. A AIP era famosa pelos seus filmes B, pelo lendário Ciclo Paul do Roger Corman, e, bom, ela estava já no seu crepúsculo como entidade independente.
Ironicamente, Amityville foi um dos seus últimos grandes triunfos, sucessos, antes da empresa ser adquirida pela Filmways em 1979 mesmo e posteriormente absorvida pela Orion Pictures. Bom, o estúdio queria algo diferente para esse filme e para garantir essa seriedade quase processual, convocou o Stuart Rosenberg, diretor que já tinha demonstrado domínio sobre personagens encurralados pelo sistema em Rebeldia Indomável de 1967, obra indicada a 4 Oscars, que rendeu a estatueta de melhor ator coadjuvante para o George Kennedy e uma indicação histórica para o Paul Newman. A expectativa era alimentada ainda nesse filme por uma campanha de marketing massiva, agressiva, que martelava a frase baseado em uma história real. E isso a gente pode discutir agora mesmo, mais à frente no vídeo. Seja como for, essa frase ajudou a capitalizar sobre o medo coletivo de que o mal pode sim, de fato, ter um endereço fixo, escriturado. O mal tem uma escritura, criança. A produção de terror em Amityville é tão controversa quanto é fascinante. O roteiro é uma adaptação direta do best-seller homônimo do Jay Anson, publicado em 1977. O livro detalha os 28 dias de terror supostamente vividos pela família Lutz ali naquela casa da Ocean Avenue, no número 112, logo após o massacre real cometido pelo Ronald DeFeo Jr. ali naquele local um ano antes. O Anson, ele era um escritor vindo do mercado publicitário e de roteiros de documentários, e ele conseguiu dar para o texto do livro um tom de diário factual que hipnotizou o público leitor. O sujeito já tinha vendido milhões de cópias do livro antes mesmo de a primeira claquete bater no set, ajudado pela mesma frase de efeito sobre a veracidade da história e pelas controvérsias sem fim ao redor dessa afirmação. Dentro dessa construção de verdade, figura aqui um elemento crucial que é bom a gente citar, que o filme de 1979 omite por óbvia situação de tempo, mas que foi o alicerce do marketing da época, a participação do Ed e da Lorraine Warren. Diferente do que muitos acreditam, devido ao sucesso recente da franquia Invocação do Mal, os Warren não foram chamados enquanto os Lutz ainda estavam ali habitando aquela casa, aquela residência. Eles chegaram a Ocean Avenue só em março de 1976, 2 meses depois da fuga da família. A dupla de demonologistas foi responsável por conduzir uma sessão espírita e validar o caso como uma infestação demoníaca, não só como um fantasma comum. Que coisa, né? Foi durante essa investigação dos Warren que surgiu a famigerada foto do menino demônio no topo da escada. Uma imagem granulada de um garoto com olhos brilhantes que muitos acreditavam ser o espírito de uma das vítimas do DeFeo. Como o filme do Rosenberg foca estritamente nos eventos do livro que o Anson colocou ali quase que como documentalmente, que foca na permanência dos Lutz ali naquela casa, essa evidência fotográfica e a própria figura dos Warren ficaram de fora da tela, embora tenham sido fundamentais para fixar o livro do Anson no imaginário popular como um registro de um mal absoluto, incontrolável. Fato é que o caminho da adaptação do livro para as telas foi marcado sim por disputas que revelavam as engrenagens de uma possível fraude. Enquanto o George e a Cat Lutz sustentavam a autenticidade dos eventos, alguns críticos, investigadores, incluindo o próprio advogado do Ronald DeFeo Jr., o assassino, um advogado chamado William Weber, ele alegava, anos depois, que a história toda tinha sido inventada ao sabor de muitas garrafas de vinho. Alguma coisa pensada para gerar um novo julgamento para o assassino. Lembre-se, criança, que os Lutz foram morar na casa cerca de 1 ano depois da tragédia anterior. Esse imbróglio todo também poderia ter sido gerado, construído, para que os Lutz pudessem faturar alguma coisa com a notoriedade da história. Era uma família financeiramente quebrada. Parte dessa dificuldade financeira aparece na história contada no livro e no filme também, mas supostamente impactada pelo demônio que habita o número 112 da Ocean Avenue. De qualquer forma, criança, para o cinema, a verdade sempre foi um detalhe menor diante do potencial narrativo de uma história, e essa história insinuava um potencial muito grande. Então,
a gente passa a analisar a grande diferença conceitual entre livro e filme que reside na materialização do medo. Enquanto o Anson, o escritor, sugeria a presença invisível do mal, sutilmente perturbadora, o Rosenberg e o roteirista Sandor Stan, eles optaram por externalizar o mal através de manifestações físicas, algumas bem viscerais, como o lodo negro nos vasos dos banheiros, o enxame de moscas, a transformação física do George Lutz ao longo do processo. Isso tudo vai transformando o pavor psicológico do livro em um espetáculo de horror gráfico. A promessa narrativa de Amityville é o colapso da unidade familiar sob pressão externa e interna também. Um tema que é recorrente em histórias de casas assombradas, especialmente para quem está familiarizado com franquias contemporâneas como Invocação do Mal ou Sobrenatural. Aqui a gente começa com o casal, o George e a Cat Lutz, esse jovem casal de classe média, ela no seu segundo casamento, trazendo 3 filhos da união anterior. Bom, esse casal adquire uma residência luxuosa, embora visivelmente envelhecida, mal cuidada, acabada mesmo, por um preço muito abaixo do mercado por conta do seu passado sangrento. O que se inicia como uma conquista do estilo de vida americano vai rapidamente se transformando numa jornada de isolamento, de paranoia. O conflito central, ele não reside, na verdade, só na luta contra entidades invisíveis, mas na resistência do George, do casal, contra uma influência opressiva externa que parece emanar da própria estrutura da casa. Na posição de padrasto, George carrega essa pressão silenciosa de provar o seu valor como provedor, como pilar dessa nova família, o que torna a vulnerabilidade desse personagem, a casa, ainda mais dramática. A jornada proposta ao espectador tem sim um quê de claustrofóbica, diferente de outros filmes do gênero, onde o perigo vem de fantasmas com nomes, com motivações. Bom, aqui a ameaça ela é difusa, ela é perdida entre janelas que se abrem ou fecham sozinhas, nas moscas, na sensação de que há mais alguém ali na casa, na cadeira de balanço do quarto da filha, se movendo sozinha. O filme move a história através de uma severa degradação psicológica dos 2 personagens centrais. O George vai se transformando fisicamente, consumido pelo frio inexplicável que domina os cômodos, por uma obsessão febril pela lareira, cortando lenha incessantemente, como se ele tentasse sozinho manter o controle sobre um ambiente que vem rejeitando tanto a ele quanto a família toda. Essa dinâmica sugere que a casa não quer só expulsar os seus moradores, mas assimilar a família, como o Overlook tentando assimilar o Danny Torrance, a família Torrance. E, bom, essa tentativa de assimilação vai ocupando o vazio emocional que se abre entre o casal. O espectador é convidado a testemunhar a falência de um projeto de vida onde o mal se manifesta na incapacidade de um homem em proteger o que ele mais lutou para consolidar. Lembre-se, criança, que a gente está nos anos 1970 e a visão do marido provedor era, bom, ela estava no seu auge como visão realmente. Talvez sempre tenha sido uma falência completa, mas ali a gente ainda enxergava, habitantes do mundo naquele período, ainda enxergava o marido provedor, o patriarcado, como a grande glória da família. E já que nós tocamos no assunto, o núcleo crítico de terror em Amityville discute essa fragilidade do patriarcado escamoteada por uma história de terror. O George Lutz não consegue aquecer o seu lar, nem proteger a sua família de um investimento dele que está drenando as suas energias. Existe uma tensão moral latente na ideia de que os Lutz sabiam do massacre do Deffel e mesmo assim escolheram morar ali pelo baixo preço. Desconsiderada qualquer teoria sobre fraude que a história real possa ter discutido, a gente está diante de uma história que sugere também que a ganância, o pragmatismo da classe média abriram as portas para o horror, para sua própria degradação moral, para sua própria degradação financeira. A casa, portanto, criança, não é apenas um lugar mal assombrado nessa história, mas um catalisador das falhas de caráter e das ansiedades de uma família recomposta tentando manter as aparências. Psicologicamente, a residência atua como um espelho das tensões do casal, daquela sensação de que eles não são suficientes sozinhos
para bancar o sonho americano de casal. A agressividade crescente do George e o isolamento da Cat podem ser lidos sim como uma metáfora para o colapso do casamento sob o peso das responsabilidades insustentáveis de parecerem um casal de sucesso, um casal financeiramente adequado para a sociedade americana. O subtexto religioso também é bastante interessante aqui, personificado no padre Delaney, cuja impotência diante do mal simboliza a falência das proteções tradicionais. A igreja, sim, claro, mas também o Estado, a família, diante de forças que não seguem as leis da lógica. É aqui, aliás, que reside uma das maiores divergências conceituais entre livro e filme. Enquanto o Anson descrevia um padre que mantinha contato e tentava ajudar à distância, o Rosenberg, diretor, e o roteirista Sandor Stern, eles optaram por destruir o Delaney fisicamente. No filme, a tentativa do padre de abençoar a casa resulta numa afonia sobrenatural, por fim, em uma cegueira psicossomática que leva a um colapso mental completo do personagem. Essa escolha narrativa é vital para o pavor que o filme deseja, tenta imprimir. Ao cegar a autoridade religiosa, Rosenberg sugere que o mal em Amityville é sim perigoso, mas é também punitivo. A igreja não só falha em proteger os Lutz, ela é humilhada pela entidade. Enquanto o livro sugere que a presença na casa é sutil, o espetáculo de horror gráfico do filme, com as moscas, quando o sangue escorre nas paredes, com o lodo, isso tudo deixa claro que as instituições humanas são cegas e surdas diante de um horror sistêmico. O filme termina por sugerir que, quando o lar se torna um inimigo, não existe refúgio possível nem no sagrado, e resta só a fuga desesperada. James Brolin nos entrega uma atuação que é física, intensa, como George Lutz. A transformação desse cara de um homem de família solar, um cara aberto, em uma figura sombria e irascível, é o motor dramático do filme. O ator evita o exagero, ele mantém essa ambiguidade quase perturbadora que é essencialmente necessária para o personagem, para a história. Ele está possuído mesmo ou só quebrando debaixo do peso do estresse, da responsabilidade? E aqui eu acho importante que a gente lembre o seguinte: o James Brolin, que também brilhou em Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, de 1973, e teve também no delicioso terror B, O Carro Assassino, de 1977. Bom, esse cara é o pai do Josh Brolin. Aliás, olhando o Josh Brolin hoje e o James de 1979, isso fica bastante evidente, criança. Enquanto o pai enfrentava essa casa terrível em 1979, o filho estrearia anos depois no clássico Os Goonies, de 1985. E foi se consolidando ao longo do tempo e hoje é uma das maiores presenças do cinema mundial, imortalizado como o vilão Thanos do universo Marvel. Já Margot Kidder, a Cat Lutz do filme, essa oferece um contraponto emocional que é perfeito para o George e vai equilibrando a vulnerabilidade maternal com essa força crescente à medida que ela percebe que a racionalidade não vai ser suficiente para salvar os seus filhos. E é impossível falar da Margot Kidder sem reverenciar o seu status de ícone da cultura pop exatamente naquele momento. Só um ano antes de Amityville, ela tinha se tornado a Lois Lane definitiva do Superman de 1978, do Richard Donner. Sim, mil perdões às atrizes que interpretaram a namorada do Superman ao longo de todos esses anos, mas a Lois Lane da Margot Kidder vai estar para sempre no meu coração. Ver a intrépida repórter do Planeta Diário, um símbolo de modernidade, de astúcia, ser reduzida ao terror doméstico em Long Island, confere para o filme um peso dramático adicional, porque o público via a cena e via essa heroína familiar sendo acuada por forças que ela não podia entrevistar, sequer compreender. O que nos leva ao verdadeiro antagonista de terror em Amityville, a verdadeira entidade maligna por trás da história. Aqui ela não tem um rosto definitivo, não tem uma motivação humana. Ela é a própria arquitetura. O Stuart Rosenberg, o diretor, ele trata a casa como se fosse um predador paciente que utiliza suas janelas-olho não só para vigiar os moradores, mas para nos vigiar também o próprio público. E isso vai estabelecendo a casa como um agente extremamente malicioso que dita, inclusive, o ritmo da narrativa. Diferente de obras como A Casa da Colina, onde o horror é uma extensão do psicológico, ou da linhagem de Invocação do Mal, onde o perigo é personificado por espíritos
espíritos com nomes, com passados trágicos, a casa de Amityville, ela atua como esse sistema digestivo que consome a sanidade dos Lutz. E isso aproxima, inclusive, esse personagem casa da força opressiva do Overlook Hotel em O Iluminado. Existe um paralelo visual, inclusive, temático, que é incontornável entre o George Lutz e o Jack Torrance de O Iluminado. Eu estou falando da cena em que o George ataca a porta do banheiro do sótão com um machado, tentando alcançar os próprios filhos. Essa cena antecipa a icônica sequência do Jack Nicholson no Overlook Hotel tentando alcançar a esposa. Lembrando que no filme de 1980, de um ano depois, o Jack Nicholson usa um machado, mas no livro ele está segurando uma marreta, um malho de cricket. Em ambos os casos, a casa ou o hotel, no caso da história do Stephen King, assombra, mas também coopta o patriarca, transformando o protetor do lar no seu braço armado. Amityville, tal qual o Overlook do Stephen King, é um organismo vivo que vive através do lodo negro, do frio inexplicável, do zumbido das moscas e vai transformando o refúgio doméstico nesse labirinto onde as paredes parecem se fechar sobre a fragilidade do sonho americano. Bom, a essa altura a gente precisa dizer que no vasto mapa da demonologia e dos locais endemoniados, alguns estudiosos do sobrenatural eles costumam apontar que a residência da Ocean Avenue talvez nem seja o local mais perigoso ou tecnicamente complexo em que eventos sobrenaturais ocorreram ou supostamente ocorreram e teriam sido documentados. Casos como o da Fazenda Harris, retratado em Invocação do Mal, o primeiro filme, ou as investigações em Enfield, que aparecem em Invocação do Mal 2, esses sim são considerados por muitos especialistas como mais densos, mais complexos em termos de fenomenologia. Mas, convenhamos, Amityville detém o título inquestionável de casa assombrada mais popular do mundo exatamente por conta dessa perfeita simbiose entre marketing e arquitetura icônica. A silhueta da casa ela se tornou um logotipo universal do pavor doméstico, da casa assombrada moderna, representando o medo primordial de que o lugar onde nós depositamos as nossas economias, a nossa segurança, talvez ele possa, na verdade, ser um hospedeiro para um mal absoluto. Ela é, a casa de Amityville, a casa modelo do horror, porque ela traduz a ideia de que o mal não precisa de uma razão para existir. Ele só precisa de uma escritura e de uma família disposta a ignorar todos os sinais. Marketing, aliás, que soube usar de tudo um pouco para vender a história, incluindo histórias de bastidor que, a essa altura das produções cinematográficas, ia se consolidando como regra em filmes de terror. Dizer que coisas estranhas aconteceram antes, durante e depois na produção. Então, os bastidores de Amityville são ricos em lendas que alimentaram esse mito. O James Brolin, por exemplo, ele inicialmente estava cético sobre o roteiro. Ele aceitou o papel depois de um incidente curioso, segundo ele mesmo. Enquanto ele estava lendo o livro do Anson, tarde da noite, uma peça de roupa caiu de um cabide no armário e fez o ator pular da cadeira. Esse susto convenceu James Brolin de que havia sim alguma coisa de potente naquela história. É claro que a camisa caiu sozinha porque estava mal colocada no cabide, mas se o livro que ele estava lendo, estava impactando esse sujeito tanto assim, o suficiente para uma besteira dessa assustar um ator, um homem já de idade, de meia idade, então... Claro, também houve vários relatos intrigantes de membros da equipe durante as filmagens sobre ferramentas que sumiam, uma sensação constante de estarem sendo observados, que ajudaram a manter o elenco nesse estado de tensão real. Outra decisão curiosa da direção foi o uso de moscas reais. Milhares de moscas foram utilizadas na cena do Padre Delaney, criando esse desconforto real, genuíno no set. A produção também enfrentou desafios com a Casa Real em Long Island. Os moradores da cidade de Amityville, eles odiavam a atenção negativa que a casa atraía, e eles proibiram filmagens no local, o que forçou a produção a encontrar uma casa semelhante em Toms River e adicionar as famosas janelas de olho para completar o visual.
Essa proibição, na verdade, acabou por criar a mística de que a verdadeira casa era protegida por segredos que o cinema não podia tocar. Agora, aquelas 3 cenas-chave do filme. A primeira, o incidente das moscas. O padre Delaney, vivido pelo veterano Rod Steiger, ele entra na casa para realizar uma bênção de rotina e começa a se sentir mal. Logo em seguida, ele é subitamente sitiado por um enxame de moscas em pleno clima frio de Long Island. A gente está aqui tratando do momento exato de ruptura entre o mundo comum que as histórias nos apresentam quando as narrativas começam e a descoberta de que existe algo de errado nesse mundo. O momento que força os personagens e nós, espectadores, a entrarmos nessa nova realidade. Visualmente, a gente está tratando do choque da invasão física dos insetos em contraste com a família se divertindo ali do lado de fora, passeando no lago, correndo pela grama, brincando com o cachorro. Fica estabelecido que as leis da realidade feliz daquela família que está ali fora foram suspensas a partir daqui, transformando a arquitetura nesse organismo que expulsa agressivamente qualquer tentativa de proteção externa. E vamos para a cena 2. A Cat acorda no meio da noite e ela percebe que o George não está ali na cama do lado dela. Então ela se levanta, caminha até o quarto da filha e se depara com uma visão aterradora. A criança morta ali na cama e o George empunhando um machado que ele golpeia violentamente contra a cabeça da esposa. Em 1979, sem os vícios de montagem atuais, o público ele não tinha como discernir que se tratava de um sonho até que a Cat despertasse subitamente na cama dela. Em análise de construção de narrativa, essa cena representa o momento que o roteirista Blake Snyder chamava de Bad Guys Close In, os inimigos se aproximam. Nesse momento, a ameaça deixa de ser apenas externa para corromper a percepção do protagonista. O roteiro é extremamente inteligente ao validar essa visão através da construção prévia do George, cada vez mais estranho, cada vez mais isolado, solitário, possuído. E dos medos latentes da Cat também sobre a segurança dos filhos em uma família que ela está tentando recompor. A cena funciona como um clímax psicológico interno para ela, preparando o terreno para que quando o ataque real com o machado ocorrer no terceiro ato, lá na porta do banheiro do sótão, o espectador ele já esteja emocionalmente exausto, incapaz de distinguir o que é delírio do que é perigo iminente, perigo real. Será que o George realmente está ali em cima para matar as crianças? E por último, o resgate no porão, o grande finale. No clímax, enquanto a família foge, o George volta para salvar o cachorro que ficou preso no porão. Então os degraus da escada se quebram sob o peso dele e ele despenca para o poço no quarto vermelho que eles descobriram atrás da parede de pedra do porão. Um poço inundado por um lodo escuro, vermelho quase negro, pegajoso. Aqui nós temos o protagonista enfrentando fisicamente a manifestação máxima da casa para resgatar o último vestígio da sua própria humanidade, que ironicamente é o cachorro da família, o que simboliza a luta final para não ser tragado pela estrutura. Engraçado que o livro do roteirista Blake Snyder, que eu gosto de usar para analisar as estruturas das histórias, esse livro se chama Save the Cat, Salve o Gato. Só foi lançado em 2005 e tinha esse nome justamente porque é o tipo de cena usada em roteiros para fazer com que o público se aproxime do personagem, simpatize com uma pessoa que, mesmo sob a ameaça de morte, de demônios, de seres implacáveis, ele tem o desprendimento de voltar para salvar um animal da família, como a Ripley voltando para buscar o gato Jonesy em Alien, o Oitavo Passageiro, aliás, lançado no mesmo ano de Terror em Amityville. Eu gosto de enxergar esse filme, Terror em Amityville, como um exercício de compreensão do terror como reflexo de uma ansiedade social, que precisa inclusive levar em conta as versões e continuações sem fim dessa história, além de outras obras que bebem dos mesmos ganchos, dos mesmos temas. Particularmente é um filme que eu gosto muito e que ainda funciona não só pelos seus sustos rápidos, e tem bastante sustos legais nesse filme, mas também pelo pavor persistente que a ambientação evoca. É uma obra fundamental para quem aprecia o horror construído através da atmosfera e da degradação dos personagens. E é um estudo de caso obrigatório sobre como a direção de arte pode substituir o CGI na criação de um monstro inesquecível. Porque a casa de Amityville é sim um monstro, e é
inesquecível. Embora o debate sobre a fraude dos Lutz continue, o filme do Stuart Rosenberg, ele conquistou uma verdade própria no cinema. Vale ser visto e estudado para mostrar que o nosso maior medo não é o que está debaixo da cama, por exemplo, mas a ideia de que o lugar onde nós investimos a nossa vida pode, a qualquer momento, de repente, decidir que nós não somos mais bem-vindos. Ou que, bom, a gente pode ser alimento para suas necessidades mais nefastas. Sendo assim, criança, se você é fã dessas histórias, desse tipo de história, dessas histórias que mostram o lar em pesadelo arquitetônico, não deixa de curtir esse vídeo aqui, comenta suas impressões, compartilha com outros entusiastas do gênero, convida mais pessoas que gostam de sentir aquele calafriozinho diante da tela para se inscreverem aqui no canal Tramatura. A sua participação é essencial para a gente continuar explorando as engrenagens do terror, da ficção científica, das séries. E, bom, para quem se interessa pelo que torna um local genuinamente assombrado, eu quero repetir aquela provocação lá da introdução. O que é que leva uma estrutura a reter o mal? Seria apenas um evento traumático ou algo enraizado no solo? Se você gosta de investigar essas sombras, eu te convido a conhecer o meu livro A Casa das 100 Janelas, lançado lá em 2021, o livro que fundou a editora Tramatura. Diferente das casas assombradas dos filmes que nós costumamos assistir nos cinemas, essa aqui, a história de A Casa das 100 Janelas, é uma história que remonta ao passado escravagista brasileiro para contar uma história de terror contemporâneo onde os reflexos desse passado brutal, nefasto, provam que o mal pode atravessar os séculos para nos alcançar hoje. Afinal de contas, em certas casas, o que está do lado de dentro nunca deveria sair. Até a próxima, criança.